explicar um pouquinho para vocês sobre o ego, né? Ego é uma palavra tão famosa, mas muita gente não sabe o real significado dela. Digamos que o ego seja apenas um mecanismo de sobrevivência que existe no seu cérebro. Desde que você nasceu, você passa a classificar coisas, passa a gostar disso, daquilo, não gostar de alguma coisa. E quando você é adulto, né, isso já está bem estabelecido, digamos. Mas tem que levar em consideração uma coisa. É um mecanismo de sobrevivência, mas ele não é a verdade. Você não pode levar tudo que seu ego fala para você como verdade. Então, o que você tem a dizer, Eduardo? A questão do ego, cara, a partir do momento que você era uma criança, você estava na teta da sua mãe mamando, quando você começava a chorar porque a tua mãe tirava da teta, isso já era o ego se manifestando. Então a gente cresce e acha que já tem um ego já bem estabelecido, mas na verdade não, porque muitas vezes a gente não tem consciência de que aquilo está dentro da gente e que tem todo esse poder que ele tem. Tá? Então, como é um mecanismo de defesa, infelizmente pode acabar que ele se expresse de maneiras não muito positivas na gente. Tem as pessoas que são introvertidas, tem medo, sei lá, de mulheres, tem medo de ter iniciativa de ir atrás de coisas novas na vida. E isso tudo tá atrelado ao ego. Ele é um carinha, a vozinha dentro da sua cabeça o tempo inteiro tentando, cara, te convencer a ficar, sei lá, no teu quarto, tranquilo, onde é seguro e onde você tem controle de tudo. Então acaba que o ego, a maioria das vezes, quando não domado da maneira correta, ele se torna o seu algoz, seu maior vilão. Mas assim, mesmo que seja essa situação, mesmo que seja essa a sua situação, você não pode ver o ego como uma coisa ruim. Porque o ego ele é um dos mecanismos mais primordiais da gente, mas ele é bom quando bem domado. Certo. Falando das relações, as interações humanas. O ego ele age no seguinte: quando alguém fala alguma coisa pra você, te critica, quando alguém grita com você, você automaticamente recebe um impulso do seu ego. Algo do tipo, porra, esse cara tá gritando comigo, ele tá falando mal de mim. E na hora sobe um negócio em você assim e você reage àquilo. Você quer reagir automaticamente àquele cara. Você acaba que nem entende de onde está vindo aquilo, né? Sua mente reage. Exato. Sim, automático. É um impulso automático. Impulso, coisa do exatamente. tipo, nossa, esse cara não sabe o que tá falando, eu vou gritar mais com ele, não sei o quê. Foi apenas uma reação, né, de sobrevivência imposta pelo seu ego. Mas se você aprender a captar isso aí, conscientemente, e lidar com esse tipo de situação, você vai aprender cada vez mais não reagir de certa forma a uma situação. Você vai conseguir pensar antes de reagir. Isso pode ser muito bom nas suas reações, nas suas interações diárias. Até nas suas relações com outras pessoas. Assim, para você ter um controle melhor do ego, você tem que, antes disso tudo, você começar a se desenvolver e pôr, mesmo no papel, cara, quais são os seus valores de vida. Por exemplo, se você coloca no papel, eu sou uma pessoa calma, que sempre tem, tipo, tentando ser racional nas situações independente das adversidades, e chega alguém gritando contigo, te vem aquele impulso desgraçado que dá um suco na cara do cara, mas mesmo assim você para, respira, fica tranquilo e coloca como prioridade os seus valores. Então, para você ter noção de como controlar o ego, você tem que se conhecer antes. Tá? Você tem que aprender a controlar, sim, o ego. Tá? A gente tem o medo, nós temos a raiva, a fúria, são todos os mecanismos de defesa da gente que podem sim ser dominados. Depois que dominados, você começa a desenvolver um ego mais saudável. E nas interações com as pessoas mais próximas, né? Sei lá, seus pais, seus irmãos, seus melhores amigos, é como se o ego fosse menos filtrado, né? Quanto mais convivência você teve com uma pessoa, Verdade. provavelmente você vai reagir mais ainda se ela falar alguma coisa pra você. Se é uma pessoa que você nem conhece, ela te xinga, fala alguma coisa do tipo, você às vezes nem dá bola. Mas se é uma pessoa que você conhece há muito tempo, você considera muito essa pessoa, e ela fala uma coisa pra você, você na hora sobe o negócio assim, e você fala, caralho, como é que você tem capacidade pra falar isso de mim, não sei o quê. Então, talvez as pessoas próximas, a sua família, seus amigos, sejam as pessoas que você possa usar como exemplo para praticar isso, para praticar, controlar os impulsos. O bom uso do ego. Exatamente. Bom uso do ego. Então, sempre que você estiver nas interações com seus amigos, familiares, observe o que você sente. Às vezes eles falam alguma coisa e você não gosta muito, mas apenas observe, perceba aquilo. Perceber já é a chave para a mudança, você não precisa fazer nada a respeito, se você perceber. Então comece a perceber como você se sente depois se alguém fala alguma coisa de você, e tenha em mente que se você perceber isso, você já está ficando cada vez mais consciente sobre isso. Cada vez você vai tendo um pouco mais de controle sobre você mesmo, né? As pessoas mais próximas da gente,
acabam que nos afetam mais. Por conta que, assim, o ego, de certa forma, considera elas pessoas importantes e que a opinião delas, ou a maneira com a qual elas te veem, são importantes para a sua própria imagem. Por mais absurdo que se pareça, isso pode estar acontecendo na sua vida agora. Na minha aconteceu, imagino que na sua também já tenha acontecido. Então, quando uma pessoa importante para você te julga, te critica alguma coisa, teu ego vai ficar maluco, cara. Porque aquela coisa que te dá o seu sentido na vida, perde o sentido. Então, cara, o mecanismo fica maluco, fala, não pode, você tá errado. Não. E você começa a ficar puto, você começa, tipo, a ser reativo, começa a perder a razão mesmo, sabe? Então é muito importante prestar atenção nisso. Tá? Exato. Então é isso, esvazie seu ego e melhore as suas interações.